Olá, amigos dos Semeadores de Esperança de BH, as pessoas que estão nos acompanhando, seja de qual parte for. Nós estamos mais uma vez aqui para uma live. Tá frio aqui, com o intuito de trocarmos experiência, porque eu não estou aqui para ensinar para ninguém. Eu sou uma criatura das mais inferiores, portanto, eu não sou professor, não sou palestrante, não sou exemplo. Apenas estou aqui, a convite dos nossos amigos, para a gente conversar um pouco sobre as questões do Evangelho, as dificuldades que temos, para a gente, muitas das vezes, se desenvolver na vida. É uma troca de experiências. Então a gente fica muito feliz pelo carinho de vocês, pelo carinho dos organizadores da página que me convidaram, que está sempre aí me convidando para fazer uma live nesse tempo de quarentena. A gente não pode se encontrar, mas a gente pode ainda estarmos juntos através dessas lives que têm aproximado todos nós de uma maneira muito gostosa, Porque a gente fica em casa, fica no aconchego de casa, Fica dentro dos nossos lares, e a gente pode então assim ter um momento no nosso lar em que a gente possa estar disponível para aprendizados maiores. Então, é um prazer estar aqui. E antes de começarmos, a gente vai para a oração, para que a gente peça a Jesus inspiração para essa noite, para que a gente possa absorver bem o trabalho de hoje, o trabalho também que é feito pela espiritualidade nesses momentos em que nós disponibilizamos abrir nossos corações, nossas mentes para aprendizados em torno do Mestre Jesus. Vamos lá? Então, a gente agradece por esse momento, Senhor. A gente pede que ilumine nossas mentes para que nós possamos, nesse instante, estarmos abertos a novos conhecimentos, a novas reflexões que sejam interessantes para nós, que possam nos mover para a mudança íntima, que é o verdadeiro foco nosso nessa encarnação, ou aquele que deveria ser nosso verdadeiro foco. Se perdemos esse foco, que nós possamos reencontrá-lo, fazer um final diferente da existência, trabalhar mais, colocar mais dentro dos nossos corações sentimentos positivos. Façam com que a gente esteja sempre disponível a amar mais, a perdoar mais. Abençoe-nos nessa noite, nesses aprendizados que vamos trocar em experiências nesse instante, por rede social, distantes, mas mais presentes do que nunca. Que assim seja. O tema de hoje é entre você e Deus. E a gente poderia falar aqui para vocês sobre esse assunto. Eu tô tossindo aqui, gente. É normal eu tossir, eu tenho rinite. E eu sofro muito nessa época de frio. Então não se assustem. Tossir agora ficou quase que uma desconfiança, Mas aqui a gente está num lugar extremamente frio aqui no Instituto. Eu estou aqui hoje e a gente vem então a trabalhar esse assunto pedido por nossa amiga Ana Paula e pela equipe da Casa dos Semeadores, entre você e Deus. O que a gente poderia trabalhar nesse assunto? Entre você e Deus. Eu estou falando aqui entre você e Deus, mas a gente poderia também mudar a palestra para entre nós e Deus. O que eu poderia dizer para vocês sobre esse assunto, essa proximidade com Deus, que pudesse mudar toda a sua visão dos dias de hoje, nos dias atuais? A gente poderia falar o quê para que isso console nossos corações num momento tão difícil? Muitas coisas. Essa situação, que a gente atravessa, por exemplo, atualmente no planeta Terra, a gente não atravessa só um problema de saúde pública. A gente não atravessa só um problema de saúde em nível mundial.
onde a gente vê as pessoas adoecendo, desencarnando, outras minimizando a doença. A gente poderia dizer que o mundo está complexo demais, que ele está numa fase em que, no seu processo de transformação, nós estamos muito despertados para o lado negativo do que para o lado positivo. Muito mais. A gente pode postar coisas sobre esperança, a gente pode falar sobre Jesus, a gente pode ler quantos livros for, só que não tem feito o efeito desejado que nós queremos, porque justamente nós estamos ligados muito ao mundo e suas apresentações. As suas apresentações, quando eu quero dizer assim, eu quero dizer as suas fases, as suas facetas. O mundo tem muito delas. Se a gente for olhar para o dia de hoje, a gente vai ver a questão política, a questão de saúde, a questão econômica. Todas essas facetas que o mundo apresenta, né, para a sua funcionalidade, nós estamos mais ligados a ela. Muito mais. Nós estamos muito mais ligados a coisas que causam dor do que causam esperança nos nossos corações. E ninguém aqui poderá dizer assim, não, eu não estou tão ligado às questões do mundo. Estamos sim. Nós estamos muito ligados ao que o mundo dita, ao que as pessoas falam. Por exemplo, nós poderemos fazer inúmeras coisas positivas, mas dentre uma coisa negativa, ela ganha muito mais destaque na nossa vida, na visão alheia, do que todas as outras positivas. Mas não é só a visão alheia, não é só a pessoa que olha com os maus olhos para você. Você mesmo, do outro lado aí da tela, pode estar fazendo tudo isso com você mesmo. Todas as coisas negativas ganham maior destaque na sua vida. Você dormiu 8 horas extremamente bem, você acordou super bem, mas uma pessoa que te magoou no serviço com 1 minuto de crítica azeda, porque é ela que não está bem, não você, acabou com todo o seu dia e talvez com toda a sua semana, com tudo aquilo que você está tentando construir dentro de si. Só que existem coisas muito melhores. Enquanto uma pessoa falou algo terrível para você, em 1 minuto de fala, que estragou todos os seus minutos, o resto do dia, outras tantas pessoas te cumprimentou com a cara alegre, outras tantas pessoas te saudou com alegria, com motivação, mas aquela única pessoa de 1 minuto apenas que te magoou fez com que você perdesse todo o equilíbrio de um dia, de 2 dias, de uma semana, talvez até mesmo de uma encarnação, porque é ali que nasce a situação grave, nossa, qualquer situação grave que agrava a nossa vida, ela nasce de um instante mal planejado. Por nós, e não por outro. Porque a gente não tem como controlar os outros. E é por isso que é entre você e Deus, entre nós e Deus. Não tem como controlar a cabeça dos outros. Você não tem como controlar a língua dos outros, por exemplo. As pessoas falam muito mal de mim e eu não faço nada, eu só estou tentando ser uma pessoa melhor e mesmo assim elas falam mal. Elas falam, você não é. A diferença é essa. Só que isso tem muito efeito na gente. Então, parece que nós não estamos seguindo essa risca de que é entre nós e Deus, porque nós estamos muito mais ligados às questões do mundo, à opinião dos outros, do que realmente aquele que deveríamos amar acima de todas as coisas, que seria o primeiro dos mandamentos dados por Jesus. Então, o mundo é que dita nossas regras. A gente reclama de tudo e não agradece por quase nada. E é impossível estar em paz com Deus com um comportamento dessa maneira todos os dias da nossa vida. Todos os instantes de nossos dias. Então vamos lá então, né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu ouvi um áudio, né? Que uma pessoa falava extremamente mal sobre mim, sobre o trabalho,
Mas não era só falar mal. Ela mentia extremamente, ela fazia mentiras terríveis no áudio. A intenção dela provavelmente seria prejudicar, ou ela estaria muito, mas muito, enganada por formações de terceiros sobre a minha pessoa e sobre o meu trabalho. Eu fiquei extremamente triste aquele dia, perdi o eixo e fiquei pensando assim, meu Deus do céu, desde pequeno eu fico vendo os espíritos, trabalhando com os espíritos, sofrendo desse jeito, e aí a gente chega à idade mais madura e as coisas continuam difíceis e tal. E aí o Frederico apareceu para mim e falou para mim assim, Júlio, se você quiser aplauso, você vai ter que virar artista. Enquanto médium e dentro de um preceito de evangelização, você vai ter que suportar todos esses tipos de situações que vivencia. Você precisa crescer para isso. Eu nunca esqueci dessa frase dele, desse ensinamento dele, porque o compromisso nosso é entre nós e Deus. É entre você e Deus. Não entre você e o seu parente que não te vê bem. Não entre você e seu chefe que não te aceita bem. Não é entre você e a sociedade. É entre você e Deus. E muitas das vezes, agora, nós estamos quase que seguindo tanta risca dos preceitos terrenos que nós estamos. O que é certo parece ser errado na Terra. Parece que é errado, por exemplo, você falar de Jesus. Parece que é errado você querer ser uma pessoa melhor. Há poucos dias eu vi uma enxurrada de críticas, por exemplo, às pessoas que postam fotos do trabalho de assistência nas ruas ou com as famílias. As pessoas vão lá, dá uma cesta para as pessoas, se sentem extremamente alegres. E é claro que existe a questão da vaidade. Aí elas tiram foto com a família, de tanto que elas ficaram felizes, resolvem postar para mostrar assim, nossa, eu estou muito feliz, queria compartilhar com vocês essa alegria. E as pessoas vão lá e pá, vaidade. Posta foto com o trabalho que está fazendo, é vaidade. Ajuda em silêncio. E geralmente quem fala isso não move sequer uma palha para ajudar ninguém. E você está preocupado com a opinião dos outros. Com a opinião de quem só tem ódio na visão. Com a opinião só de quem carrega dentro de si preceitos contrários completamente ao Evangelho. E aí as pessoas ficam tristes. Nossa, eu estou tentando fazer um trabalho. Ontem mesmo eu conversei com um amigo meu que está fazendo um trabalho lá no sul de Minas, com uma galera do quilombola, descendentes de um quilombo. E esse pessoal com uma dificuldade danada, eles falam assim, está querendo aparecer. Gente, e a gente não está olhando para outras coisas, a gente está assistindo televisão, vendo coisas horríveis. Há poucos dias, por exemplo, eu tive que retirar as crianças da sala em horário normal para a criança ver televisão, que não tinha restrição, porque tinha uma propaganda de um filme que falava coisas obscenas. A gente está normalizando com essas coisas. E quando parte para o lado do bem, a gente é todo crítico. E aí as pessoas falam assim, nossa, Jesus vai vir na Terra, Jesus vai fazer o quê aqui? Porque se ele vier aqui, a gente prega ele na cruz de novo. Porque se a gente está pegando as pessoas que fazem as coisas erradas e colocando na cruz, se a gente está pegando as pessoas que fazem as coisas certas e colocando elas para serem apedrejadas pelas nossas palavras amargas de pessoas mal amadas, a gente está fazendo completamente contrário de Jesus, então a gente não está batendo com os ensinos do Mestre, que deveríamos seguir. E assim por diante. Se chega uma pessoa, se uma pessoa fala assim, olha, eu passei na faculdade, qual faculdade você passou? Ah, eu passei na faculdade, eu passei no vestibular numa faculdade particular. Ah, mas particular qualquer um passa. Ah, eu passei num vestibular federal. Aí quero ver a pessoa criticar, né? Ela vai elogiar. Não. Ah, isso aí tem rolo. Alguma coisa tem de errado. Deu sorte. A pessoa vai lá, um pai de família de um bairro, de uma cidade pequena, seja lá que for, compra um carro novo, financia em 100 parcelas o carro. Ele quis aquele carro porque tinha condição e isso é possível. E aí
As pessoas falam assim, nossa, comprou um carro, hein? Uns falam assim, nossa, mas que carro feio. Outros falam assim, nossa, será que ele está vendendo droga para comprar um carro? E a pessoa, atingida pela crítica, pelo azedume alheio, então começa a abaixar a cabeça e desanimar do mundo. A maior fase de depressão que vivenciamos é porque nós não seguimos Deus, é porque nós seguimos a opinião dos outros. Porque nós estamos com Deus, nós estando com Deus, nada deve nos alterar. A alegria deve ser o máximo possível. Simplesmente por conhecer sentimentos superiores que nós não temos condições ainda de descrever na literatura humana. Portanto, meus irmãos, é entre nós e Deus, entre você e Deus, mas a gente não está seguindo isso. A gente mal lembra de Deus. A gente já parou para pensar que quando as pessoas aproximam da gente por interesse, é horrível. É horrível. Seja qual for o tipo de interesse, não é só interesse financeiro. Não é só interesse por uma questão. Seja qual for o interesse. Quando a gente se torna objeto de interesse dos outros, a gente não fica satisfeito. Vamos pegar um exemplo? A gente só recebe visita quando está numa fase boa. Ou a gente só é lembrado pelos amigos no momento das farras. As pessoas só aproximam da gente quando a gente tem algo a oferecer. A gente fica recluso a isso. A gente corta laço. A gente reclama. Nossa, fulano de tal só me procurou quando ele precisa de dinheiro, pedindo dinheiro emprestado. E o que a gente faz com Deus? O mesmo. O mesmo que nós reprovamos que seja feito conosco no dia a dia. A gente só busca Deus no momento do aperto. Ou para pedir. Imagina uma pessoa buscar a gente só para pedir socorro. Ou para pedir as coisas. Imagina se a gente fosse Deus por um instante. Ouvisse os pedidos das pessoas. Ah, eu estou desempregado, arruma um emprego para mim. Imagina só. As pessoas nos falarem sobre as suas necessidades só quando elas tiverem essas necessidades. Elas nunca vão te dar um aconchego, só que Deus faz diferente. Porque Ele é a criatura máxima. Nós é que estamos inferiorizados, não é Deus. E aí todos os dias a gente reclama de tudo que acontece na nossa vida e coloca sobre Deus, porque de certa forma, se a gente reclama da situação que a gente vivencia, a gente oculta as nossas responsabilidades, seja dessa ou de outra encarnação, e acaba desprezando Deus pelo fato de que a gente está duvidando das suas providências, já que tudo depende de Deus para funcionar. Mas é claro que a gente não vai ter uma fé tão bem trabalhada, mas a gente pode começar a trabalhar essa fé nesse instante. Uma fé de Jó, sabe? Uma fé fortificada, que tudo se perde nessa terra, mas o problema não é nessa terra, porque a questão é entre eu e Deus, é entre você e Deus. E por isso a gente tem que fazer aquilo que a gente aprende para o melhor, para o bem, sem se preocupar. Por quê? Esse próprio plantio ele já vai produzir resultados incessantes de retorno a nós, de benefício social. E você tem que fazer aquilo que você tem que querer fazer. Espontaneamente. Não por obrigação, não por troca, porque Deus não troca com ninguém. E aí começa então, se a gente for por esse lado, vai começar então um processo diferente na nossa vida. Parar de reclamar inicialmente. Porque veja bem, a gente reclama muito, por exemplo, que a gente perdeu um ente querido. É uma fase muito difícil na nossa vida. Ficar separado do ente.
E existe diferença entre reclamar e entre sentir saudade, por exemplo. Sentir saudade é normal. É normal a gente clamar da saudade. Nossa, como eu estou sofrendo. Como eu estou sentindo falta do meu avô, do meu amigo, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Como estou sentindo necessidade de ter aquele abraço apertado que meu filho me dava. Isso é clamar a saudade e isso é natural. O que deixa de ser natural é quando a gente começa a fazer o seguinte: ah, mas eu não entendo essa vida, que vida ruim. Eu afastado do meu filho, eu não aguento mais isso, Deus. Eu não aguento mais essa fase minha na terra. Eu quero ir embora daqui. Como se eu fosse um santo no meio dos pecadores. E aí tem que me tirar daqui porque eu não aguento isso aqui, porque eu sou muito puro para tudo isso. Na nossa vaidade. Ah, como tá difícil. Como tá horrível esse mundo. Sendo que alguém que fosse despertado pela fé falaria assim: nossa, como Deus está me dando oportunidade para trabalhar agora. Porque se eu estou em casa, passando minhas dificuldades, sem emprego, sem isso e aquilo, talvez isso não seria um processo de renovação para mim? Será que eu não tenho que me reinventar? Será que até o mal, que é mal para a gente, não é a forma de ser do bem que Deus envia? Não é o momento de me alegrar com os espinhos que porventura me promete rosa como resultado de tudo? Não é o momento de olhar e ver o exemplo da natureza? A gente está vivendo o outono agora. O outono, as folhas caem. As folhas caem, as árvores ficam extremamente secas e para piorar vem o inverno. O inverno vem e abate quase tudo. Né? Vem aquele frio terrível, igual está aqui, acaba com tudo, parece que é só secura. O pessoal começa a pôr fogo para todos os lados, né? Aquela fumaça cinza. E aí acontece o pior. Aqui eu que trabalho com vaca, a gente fica super tenso nessa época, porque é uma época que vaca adoece muito, porque ela fica sem pastagem. Então você vai ter que repor a alimentação dela através da silagem, por exemplo. E aí a gente dá silo para as vaquinhas, mesmo assim elas emagrecem, adoecem muito, muito carrapato nessa época. Os pastos ficam amarelos. Você tenta arrancar assim, você vê assim, não, tá tudo seco. Daqui 2 meses, você olha assim para o mundo assim, tá tudo seco, enfumaçado. Você fala assim, meu Deus do céu, tá sem vida, é como se estivesse no fim. E de repente surge a primavera, surge a primeira chuva, aí vem os ipês aqui que é amarelo e embeleza-se aqui tudo. E aí o verde renova. E aí tudo começa a ficar diferente. Logo, logo, vem mais chuva, vem mais vida. Aí começa o sapinho cantar, o sabiá cantar, e tudo se renova em vida. Só que a vida ela existe o tempo todo. Ela não é só nesse momento bom da estação. Ela já existia, mas em outros termos, em outras concepções. E talvez nós estamos vivendo agora uma concepção diferente do que seria benefício. Com todas essas dificuldades, vendo pessoas indo embora, desencarnando, mas a vida segue, não desprezando a vida, mas se consolando com as promessas de Deus. Porque é muito diferente a gente desprezar a vida e falar assim, a gente não vai ligar para máscara coisa nenhuma e nem álcool em gel. Não, a gente tem que se importar sim. A vida física tem que ser preservada. A gente tem que lutar para preservar a vida física. Só que a gente não pode se abater pela morte do corpo físico. São processos diferentes. Se abater ao ponto de perder todas as esperanças. Porque você está desempregado, você está desesperançoso. Talvez a vida está te dando outra oportunidade de mudar todo o seu trajeto. E daí tem uma história muito interessante contada por várias pessoas. Eu não sei a origem dessa história, mas a história é extremamente interessante porque fala de um anjo que veio visitar
uma família que vivia na zona rural e ali eles tinham uma vaquinha. E eles viviam em cima daquela vaquinha. A vaquinha dava um leitinho que eles vendiam a parte desse leite. Essa vaquinha deve que seria boa. Vendia parte desse leite, alimentava de parte desse leite, fazia manteiga, fazia o queijinho, o pouco que sobrava vendia para comprar outro tipo de alimento. E todo mundo da família vivia sobre a renda daquela vaquinha. E aí o anjo viu aquilo tudo e viu que eles não mudavam, que aquela vida era cotidiana, daquela forma. E aí alguém, né, alguém ali nunca tinha uma iniciativa de mudar. Então o que aconteceu? Quando esse anjo foi falar com Deus, Deus mandou matar a vaca. Né? Um anjo superior, na verdade. Foi lá, visitou ele e empurrou a vaca nos barrancados. A vaca morreu e falou assim, agora deixa, que agora é com eles. Aí o outro anjo que acompanhava, o anjo inferior, vamos dizer assim, ficou extremamente pensativo, mas que coisa estranha. Foi, empurrou a única fonte de renda que eles tinham. Todo mundo estava pendurado nessa vaca. Se não fosse essa vaca, eles morreriam de fome. E aí, passado 10 anos, ele voltou e o pessoal e o anjo viu que eles tinham mudado de vida, reformado a casa, tinha alguns estudado, mudou completamente o panorama da vida deles. E aí ele foi entender então que muitas vezes a gente está acomodado demais numa situação e quando essa situação sai do nosso controle, a gente entra em pleno desespero da vida porque a gente não sabe aproveitar as oportunidades novas. E isso é a maior prova de que Deus nunca nos abandona. Ainda que estejamos encarcerados injustamente, como Paulo, ainda que estejamos na cruz como o Mestre Jesus, e seja qual o tipo de cruz é esse, ainda que estejamos na pior da saúde, Deus nunca nos abandona. Só que para a gente reconhecer essa grandiosidade do momento, é preciso que a gente esteja em paz com Deus, que nada desse mundo nos altere a essência que devemos ter diante da divindade. E é por isso que a gente precisa sempre pensar como vai a relação mais importante do mundo, que é a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque a nossa relação com o pai, com a mãe, com o filho, ela muda de encarnação para encarnação. Pode ser que na próxima encarnação os meus filhos nem vão vir sendo meus filhos, e a minha mãe nem vai vir sendo minha mãe. A sua esposa vai casar com outro. Ou seja, tudo muda. Com Deus, não. Ele continua sendo o Pai eterno nosso. O resto, tudo muda. Tudo passa, menos Deus. E como que é então a nossa relação com Deus? Péssima, nos dias de hoje. Péssima, 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 péssima. Embora lembremos dele sempre. A gente liga a televisão, tanto de morte hoje no Brasil. A gente fala assim, nossa... Ao invés de olhar para a situação e falar assim, vou rezar para essas pessoas, para esses familiares que estão sofrendo. Amanhã pode ser eu. Deus, tenha misericórdia. Que seja feita a sua vontade, mas que nós possamos conduzir bem a situação dentro das nossas possibilidades aqui na Terra. Quando alguém agredir, a gente olhar e falar assim, Deus está acima dessa pessoa. Essa pessoa tem uma visão limitada da vida. Quem mais entende de mim é Deus. É quando eu deitar na cama, e antes de deitar, pensar como é que foi meu dia. E conversar com Deus, sinceramente. Chorar, sorrir, agradecer, louvar. Abrir com aquela criatura que te entende porque foi ela que te criou. E aí muita gente vai falar assim, isso não funciona, eu rezo sempre. A gente já experimentou a fé verdadeira de verdade? Será que já experimentamos? Será que a gente já fez uma prece sincera para Deus? Será que a gente já se abriu com Deus? Já parou para ir lá fora, ver o céu lindo que está hoje? A lua cheia? Olhar para as estrelas e para a lua e ver a grandiosidade de Deus na formação de cada item de maravilha que existe no planeta? E começarmos ali a abrir nosso coração para Deus de verdade? Ou será que a gente só
lembra de Deus para pedir e para reclamar, para se revoltar e aí por diante o que há de ruim em nós. Ingratos somos, embora não aceitamos a ingratidão na terra. Interesseiros somos com Deus, embora não queremos que as pessoas sejam interesseiras conosco. Então, é a gente começar a ligar primeiro para Deus. Entender Deus. E a partir daí, eu ter o meu compromisso com Deus acima de tudo. O meu amor com essa criatura que me criou. E a partir daí o equilíbrio se restabelece e todas as coisas entram no eixo como devem entrar depois que eu dou o passo primordial, principal para o equilíbrio. Portanto, meus irmãos, tenhamos essa compreensão nos dias de hoje, nos momentos de agora, difíceis. A gente já passou por muita coisa muito mais difícil. A gente já atravessou situações muito mais complexas. O mundo já atravessou momentos muito mais obscuros. Que bom ver o mundo na sua manifestação de amor contra o racismo, por exemplo. Eu sei que está tendo muita manifestação negativa, que está tendo violência, mas há 150 anos atrás era normal a gente ter, as pessoas terem um negro para servir na sua mansão, na sua casa, para trabalhar de graça. Hoje em dia é inaceitável isso, e isso é positivo, gente. As pessoas estão sofrendo quando vêem os animais abandonados, e isso é muito positivo, porque no passado eles eram inúteis para a sociedade. Hoje tem quem defende os direitos dos animais. As mulheres eram tratadas como objetos no passado, se destacam muito mais agora, muito mais competente do que os homens para fazer as coisas. Que seria dos homens se não fossem as mulheres, que cuida tão bem de tudo que vai fazer, faz com amor. Existem suas exceções, mas em sua grandiosidade é isso, é a verdade. Antigamente não existia isso. Que bom que a dor está transformando o mundo. Porque estamos sofrendo com a dor que está transformando o mundo. Porque nós estamos agressivos, tanto agressivos, porque ainda brigamos tanto. Que bom que as pessoas estão acordadas para pensar em política diferente, de igualdade, porque no passado todo mundo aceitava calado ordens dos superiores. Era impossível debater-se. Que bom que está tendo esse tipo de transformação. A terra é muito bonita, os campos verdejantes, mas quando ela é arada, machucada, quando ela está exposta, como está nosso peito em dor diante do momento desse em que vivemos, saudade, com problema financeiro, com problema sobre a vida, é sinal de que ele está muito mais propício à semente, como o solo arado. Então a gente tem que agradecer estar vivendo um momento desse, e não reclamar, e não falar que está tudo ruim, que vai piorar, que é vontade de morrer. A gente tem que juntar nossas forças para a gente tentar salvar o máximo possível de vidas e de cuidar de máximo possível de criaturas. E não existe ninguém melhor que ninguém. Só Deus é melhor. Nós somos uns ciscos. Chico já falava, ele era um cisco de Deus. Nós somos o que então perto de Chico Xavier? De um universo que tem trilhões de planetas, bilhões de galáxias. Então a gente está numa fase em que a gente tem que sentar e que a gente tem que ajoelhar e agradecer por estar vivendo ela. E juntarmos e não separarmos nesse momento, independente das nossas visões, da educação que recebemos,
porque é daqui para frente que a gente vai fazer as diferenças. Ou então a gente pode permanecer do mesmo jeito que estávamos. E aí, no fim de tudo, meus irmãos, senta e agradece. É entre você e Deus que importa. Que o mundo te taque pedras, tomates, que fale mal. Anda com a tua consciência limpa, tranquila. Faça o bem dentro das suas próprias possibilidades e além mesmo dessas possibilidades. Se você puder ajudar com um pão, seja um pão, faça. Se for 100, faça. Se não conseguir comprar um pão, faça uma oração. Abraça. Mentalmente agora, ampara. Deus não quer números. Deus não quer holofotes. Ele quer boa vontade e amor. E independente do que as pessoas pensam, se você quiser postar foto, poste. O problema é seu sentimento. É o que parte daqui. Então, perdoe. Porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que te machucam no trabalho, que te machucam no lar, que te agride, que te persegue, que não te dá valor, essas pessoas, elas são pessoas, humanos. Cola no cara lá de cima, no Criador. O compromisso é entre ele e você. E ele, mais do que ninguém, saberá cuidar da sua criatura com todo o amor que nós nem temos como definir. Faltam-nos palavras e entendimento. Deus os abençoe. Nossa palestra de 35 minutos, já passou o tempo, a gente está sempre com as lives, e assim que eles me chamarem de novo para a Paz dos Semeadores, eu venho aqui para a gente conversar mais um pouco, com tanta alegria, com tanto amor por vocês, nesse momento em que nós precisamos estarmos conectados. Vamos para a prece final. Se você tiver um copo d'água aí, pode pegar para você fluidificar sua água. Se você estiver doente ou lembrar de alguém doente, pense nessa pessoa. Alguém que está desolado, alguém que está triste. Pense nessas pessoas, nesse momento de oração, em que vamos orar e pedir a Deus que ampare a cada um daqueles que estão caídos, inclusive nós, Senhor. Nós, tão pequeninos, que ainda precisamos rastejar pelo chão, embora achamos estarmos muitas das vezes superiores a tudo. Que possamos ter a humildade à base de todas as virtudes, para que enxerguemos a necessidade de nos reformarmos, de nos lapidarmos, e que isso muitas das vezes dói, e que isso muitas das vezes machuca, mas que é tão necessário. Dá-nos entendimento, dá-nos luz, mas nos inspira acima de tudo a agir, a trabalhar, sempre ativos no bem, porque só assim estaremos cumprindo com o nosso papel de reforma íntima. E só assim estaremos realmente caminhando passos firmes para a felicidade real. Muita paz a todos, Jesus os abençoe. E até a próxima oportunidade em que a gente pode se encontrar pelos meios virtuais. Muita luz.